Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 9 de novembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. Lembrando que você pode participar, enviar a sua mensagem, o seu elogio, uma crítica construtiva através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta aqui, ó, para este QR Code e vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 26ª reunião ordinária, vereadores aprovam emendas impositivas que passarão a valer a partir do orçamento de 2023. Vereadora Paula Miguel é vítima de injúria racial durante discurso na reunião. Parlamentar fará boletim de ocorrência e Câmara repudia ato repugnante e determina a apuração para identificar ofensores. Primeira parte da reunião ordinária foi dedicada à crise hídrica na cidade. E hoje tem entrevista ao vivo com a Margarete Portela, pesquisadora da Fiocruz, que vai responder se a retomada de eventos com aglomeração é recomendada neste momento. E olha só, com a retomada das atividades e o fim do ano se aproximando, há vagas temporárias disponíveis em shopping centers aqui da cidade. E a nossa repórter Mariana Meira está no shopping Dom Pedro, onde há expectativa da contratação de mais de 1.800 pessoas. É isso mesmo, Mari? Seja bem-vinda e boa tarde. É isso mesmo, Gabriel, exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Antes de falar de vaga temporária, preciso contextualizar aqui que eu tô em frente a uma decoração natalina que eu adoro. O Mickey tá logo ali atrás olhando pra gente. A gente tá pensando até em dar um jeito de pegar ele e levar para casa, mas quem sabe esse furto não vai dar certo até o final desse link. Gabriel, olha só, a gente está no momento aqui, né, de mês de novembro, essa reta final de 2021 bem diferente da reta final de 2020. Se a gente lembrar bem como é que a gente estava no ano passado, um clima total de insegurança, não só devido à economia, que ainda, né, a gente tinha muitas restrições na área comercial, mas também com relação à vacinação, da qual a gente ainda começava a falar. Esse ano ainda é pandemia, a gente não pode esquecer também dos cuidados com a aglomeração das famílias agora no final do ano, mas dá para vislumbrar um Natal um pouquinho diferente, dá para fazer compras de Natal, dá para vir até o shopping, que está funcionando normalmente. E aí aumenta também a expectativa com relação às contratações, como você disse, de vagas temporárias de quem vai trabalhar diretamente nessas vendas. Existem alguns balanços positivos para a gente contextualizar aqui do que a gente está falando. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo espera a abertura de mais de 94 mil vagas temporárias no Brasil. Importante mencionar que se esse número for confirmado, essa será a maior contratação de temporários desde 2013. Então isso para a gente entender qual a expectativa que a gente está depois de tanta instabilidade econômica desde o ano passado. Com relação especificamente aos shopping centers, também tem uma previsão da Associação Brasileira de Shopping Centers, da qual 36% dos lojistas esperam um aumento na contratação de trabalhadores temporários em relação a 2019. E 74% apostam na elevação sobre o contingente de 2020. Se aproximando mais aqui de Campinas, aqui na região metropolitana, o comércio deve abrir mais de 12 mil vagas para o Natal. Essa é uma previsão da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Esse número representa um aumento de 9,9% em relação ao ano passado. E só aqui no Shopping Dom Pedro, de onde a gente fala ao vivo, mais de 1.800 vagas temporárias devem ser abertas também para dar uma forcinha nessas vendas. Eu estou aqui ao vivo com a Thaís Tavares, que é gerente de marketing do Shopping Parque Dom Pedro. Thaís, seja bem-vinda, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Como eu disse, é um ano diferente do ano passado. Quer dizer que tem expectativa para muita gente vindo trabalhar aqui? Sim, com certeza, né? É um momento muito promissor, né? Abrindo as vagas aí de 1.800 vagas em lojas e entendendo que a vacinação
aumentou, a gente tem uma população mais imunizada, então a nossa expectativa é que seja um Natal bem legal. Thaís, essas contratações de vagas temporárias é uma coisa comum todo ano. Esse ano, alguma coisa mudou? O que se espera aqui desses profissionais? Eles precisam ter experiência? Não, algumas lojas não exigem experiência, mesmo o shopping contrata nesse período para promotoria de Natal, para equipe de operações, para o shopping que recebe mais gente nesse momento. Então, algumas vagas não exigem e é um momento que a pessoa pode entrar no mercado de trabalho. Isso para vários tipos de lojas, vários setores? Vários setores do shopping. As lojas são as que mais contratam nesse período. Como é que costuma funcionar, Thaís, nesse fim de ano? A pessoa, ela vem até a loja ou ela vem até o shopping? Para quem ela deve entregar o currículo? Qual que é o contato? Não precisa vir até aqui, é só entrar no site do shopping e lá ele consegue cadastrar o seu currículo ou cadastrar para uma vaga já específica que a loja abriu. A loja abre essa vaga lá, tem um espaço específico para isso e ele já consegue fazer o contato direto. Thaís, esse ano eu estou vendo que o pessoal agora está começando a planejar, pensando o que vai fazer no Natal. Em geral, quando é que começa mesmo a venda para valer de Natal? Eu acho que as vendas já começaram, né? As pessoas estão mais animadas, com esperança para esse novo momento que a gente está vivendo. Então a gente já tem aí um público comprador para esse período. Agora também tem as trocas de presente, né? Geralmente pós-Natal continua valendo. Continua valendo, né? As trocas também são um grande momento para o varejo e a gente aproveita essa data para alavancar as vendas. Agora, falando em vendas, né, Gabriel, é importante lembrar que a gente fala na palavra temporário, mas quem sabe aquela pessoa não tem uma certa experiência com vendas, né? Não é isso mesmo? Exatamente, é a expectativa de quem está no mercado de trabalho, né? Então, Thaís, a gente sabe que durante a pandemia, que nós ainda estamos vivendo, mas agora parece que está controlada, muitos empresários, comerciantes precisaram demitir os funcionários. Agora, no fim do ano, há essa expectativa, então, por contratações temporárias, mas há a possibilidade de muitas dessas vagas que nós citamos serem efetivadas, não só para o fim do ano. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Obrigada, boa tarde, Gabriel. Com certeza existe a possibilidade, dependendo do trabalho que a pessoa faz nesse período na loja, ela é efetivada e consegue uma carreira legal no varejo. Muita gente começa vendendo nesse período, vai crescendo e acaba depois virando gerente de loja ou mudando para outro ramo dentro do varejo. Sua dica final, então, Thaís, para quem tiver interesse em trabalhar aqui, como fazer? Entra no site, se cadastra ou olha uma vaga já disponível, faz o cadastro e trabalha bastante, mostra um trabalho legal que com certeza é uma grande oportunidade de se manter no mercado. Muito obrigada, Thaís, pela sua entrevista. Obrigada. E é importante mencionar também, Gabriel, já que a gente está falando de Natal, não dá para falar do bom velhinho, não dá para não falar do bom velhinho, que mesmo com a pandemia veio lá do Polo Norte para alegrar as crianças e as famílias aqui no Shopping Parque Dom Pedro, todos os dias das 10 da manhã às 10 da noite, mas sem abraçar, sem aperto de mão, sem docinho, ainda aquele tchauzinho de longe, mas está valendo, né, Gabriel? Já ajuda bastante, né? Este fim de ano, então, muito bacana e é cercado sempre de muita expectativa. Muito obrigado, Mari Meira, pelas informações e também a Thaís Tavares, que é gerente de marketing do Parque Dom Pedro. E olha só, o Shopping Iguatemi e o Galeria estão com cerca de 3.000 vagas disponíveis. Confira a partir de agora. O Iguatemi Campinas e o Galeria Shopping deverão abrir a partir deste mês cerca de 2.920 vagas extras para o período natalino. Há oportunidades para diversas funções, como vendedores, empacotadores, operadores de caixa e estoquistas, e são grandes as possibilidades de efetivação nas funções. A estimativa é que de 30% a 35% desses temporários sejam efetivados. O currículo pode ser entregue pessoalmente na Associação de Lojistas do Iguatemi, localizada no 3º piso do shopping, com acesso pelo P5 da torre de estacionamento, ou acessar o site da instituição e fazer o cadastro online no www.alscic.com.br.
Assim, todas as lojas do shopping terão acesso aos currículos. Já quem quiser tentar uma vaga no Galeria Shopping deverá entregar o currículo na administração do empreendimento, localizada no segundo piso, próximo à praça de alimentação, ou enviar diretamente para o e-mail da Associação de Lojistas no endereço associacão, sem o cedilha e o tio, galeria@gmail.com. Então, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, agora no fim de ano, muitas vagas disponíveis nos shopping centers aqui da nossa cidade. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então hora das notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 21.886.077 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 5.638 novos casos nas últimas 24 horas. O país também tem 609.573 óbitos devido à doença, com 126 mortes em todo o país nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, são 4.413.241 casos da Covid-19, com 152.527 óbitos no total. E uma boa notícia, Gabriel. Ontem, de acordo com o governo do estado, não houve nenhum registro de óbito nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, né? Justamente um dia que, de acordo com a nota do governo, são durante as segundas-feiras que os dados são divulgados através desse sistema que a gente já falou aqui no Notícias da Metrópole, em que os municípios avisam esse sistema, dão alerta que vai para o estado e também para os dados do governo federal. É o sistema chamado CVEP Gripe. Então, no entanto, olha, desde que a primeira morte pelo novo coronavírus foi registrada no estado em março de 2020, até então não tinha acontecido nenhum dia sem registro de óbito, então é uma boa notícia. Agora a gente vai falar dos dados da região metropolitana de Campinas, que como nós combinamos aqui, nós falamos esses dados às terças e sextas-feiras, porque os municípios fazem aí as atualizações entre sexta-feira e segunda-feira, como é o caso de Campinas. Na nossa região, 392.246 casos confirmados da Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, registrava 144.253 casos, Indaiatuba, 32.386, Sumaré, 31.549, Hortolândia, 29.021, Americana, 27.614, Santa Bárbara do Oeste, 23.936, Paulínia, 16.031, Valinhos, 15.232, Itatiba, 15.086 e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 em nossa região. Vinhedo, depois aparecem os municípios de Cosmópolis, Montemora, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. A última atualização havia sido no dia 4 de novembro. De lá até o dia 8, que é essa atualização, 625 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E quando a gente fala em óbitos na nossa região, nós lembramos que são 11.327 mortes confirmadas devido à Covid-19. E Campinas, até essa segunda-feira, lembrando que o último óbito, de acordo com esse levantamento, foi no dia 4 de novembro, registrava 4.575 óbitos, Sumaré 1.000, Americana 853, Santa Bárbara do Oeste 819, Indaiatuba 797, Hortolândia 740, Valinhos 405 óbitos, Itatiba 325, Paulínia 306, Nova Odessa 246, Vinhedo 214, Montemor 213. Os municípios que têm menos de 200 óbitos devido à Covid são Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho,
Morungaba e Olambra. Então, de acordo com estes dados, antes do dia 8, que a Mirna falou, ontem, nenhum registro de óbito em todos os municípios do estado de São Paulo, mas antes desta data, mais 9 óbitos foram confirmados na cidade de Campinas, 7 homens e 2 mulheres, todos com comorbidades, 8 acima dos 60 anos e uma pessoa abaixo dos 60 anos. Mirna Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI, que a gente tem feito este levantamento desde o início da pandemia na cidade. Atualmente, nós temos 137 leitos de UTI Covid disponíveis na cidade de Campinas, dos quais 59 estavam ocupados nesta segunda-feira, o que representa 43,07% de ocupação. A gente mantém abaixo dos 50% nas últimas semanas. Nós lembramos ainda que temos 74 pacientes internados em leitos de enfermaria. E os leitos são divididos da seguinte forma. Na rede municipal, Dr. Mário Gatti, de urgência e emergência, temos 39 leitos, dos quais 18 ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 45 leitos, 27 ocupados. E na rede particular, dos 53 leitos de UTI Covid disponíveis, 14 ocupados aqui na cidade de Campinas. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre vacinação contra a Covid-19 no município. É hoje, daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, a Secretaria de Saúde faz aí um movimento, né? Começa hoje e vai até quinta-feira, sempre das 2 até as 6 horas da tarde, no Shopping Prado Boulevard, aqui na região do Jardim Nova Europa, para vacinar contra a Covid-19. Para isso, não há necessidade de agendamento e todas as pessoas de qualquer faixa etária podem ir diretamente no local para receber o imunizante. Você que é aqui da região do Nova Europa ou até de outra região, mas tem como se deslocar para cá, aqui Parque Jambeiro, Parque das Águas, o pessoal aqui desses condomínios, podem, todos que não tiveram a oportunidade, comparecer a partir das 2 horas da tarde. O objetivo, é claro, aumentar a cobertura vacinal em nossa cidade, principalmente entre as pessoas com idade entre 18 e 24 anos. Serão aplicadas primeiras e segundas doses, assim como as doses adicionais. No caso das últimas, serão obedecidos aquele intervalo que é do Plano Nacional de Imunização. Todas as pessoas precisam levar CPF, comprovante de endereço para receber essas doses. O Shopping Prado Boulevard fica na Avenida Washington Luiz, 2480, no Parque Prado. Tá certo, então, Mirna Abreu, informações importantes sobre vacinação aqui na cidade de Campinas. Lembrando que a gente já teve mais de 950 mil doses de segunda doses, ou seja, a gente tem uma cobertura vacinal importante, Gabriel, mas esse público de 18 a 24 anos, que é o alvo dessas campanhas que têm acontecido nesses centros comerciais, é justamente para que a gente possa aumentar esse índice de cobertura nessa população. Certo que hoje, inclusive, está aberto para todas as faixas etárias. Sim. Mas esse público é o público que tem faltado lá no dia da vacinação, hein? Dia de regularizar a sua situação, então. Já tomou a primeira dose? Lembrando que são 2, a não ser a da Janssen, que é a dose única. Todas as outras é necessário tomar as 2 doses. Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho agora sobre educação, aquela parte lúdica dos livros, porque tem uma feira popular. A gente já falou aqui em nota, mas a nossa reportagem foi conferir pessoalmente qual é o movimento lá no Largo do Rosário, no centro de Campinas, com essa Feira do Livro que vai até o dia 30 de novembro. Livros para todos os gostos e todas as idades. Estamos falando da Feira Popular do Livro, que mais uma vez está em Campinas, no Largo do Rosário. O público encontra best-sellers, romances, biografias, livros de culinária, os livros exigidos para os principais vestibulares do país, livros de religião, além de quadrinhos e livros infantis. Nós temos aqui aproximadamente uns 10, 15 mil livros agora, e vai chegar mais até o final da semana que vem. São mais de 500 títulos diferentes
e de todos os segmentos. Então nós temos livros aqui infantis a partir de R$5, até livros mais elaborados aí, capa dura, pode chegar até a 50. O preço médio é de R$20 cada livro. A população de Campinas tem até o dia 30 de novembro para garantir um livro. A feira funciona de segunda a segunda, das 8 às 20 horas, todos os dias. Lembrando que a Secretaria de Cultura e Turismo apoia o evento, voltado a toda a comunidade do município, pais, alunos, professores e os amantes da leitura. O Nilo Frateschi, coordenador da Feira Popular do Livro, conta como tudo começou. Essa ideia surgiu com o propósito de levar a cultura a preços mais populares. Os livros que a gente vende aqui a R$20, numa livraria você vai pagar até R$60, né? Então a gente tem descontos bem atrativos para facilitar a população a leitura. Levar a leitura com um custo bem mais acessível. E claro, a feira segue todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. Segue máscara, uso de máscara, álcool gel, todo mundo que vem aqui usa, os funcionários. Então estamos respeitando tudo isso aí. Ah, tá. Então, Mirna Abreu, muito bacana, né? Essa feira popular, então, no Largo do Rosário. Vocês viram aí quase 15 mil livros, um preço médio de R$20, o que está bastante ok, né? Porque a gente sabe o trabalho que é para o autor, para as edições, para os livros chegarem até as livrarias e feiras como essa, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, um horário para todo mundo conseguir dar uma escapada e conferir lá na feira. E para todos os gostos também. A gente viu que tem edições para universitários, pessoal que está prestando vestibular, tem livros religiosos, tem livros para as crianças. Então, até o dia 30 de novembro, você pode ir até o Largo do Rosário e aí fazer a sua aquisição de um livro. Apesar de todo mundo estar ainda na internet, muita gente gosta de sentir ali o livro físico, né? Exatamente. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e, infelizmente, a gente começa com uma notícia nada boa. É um fato lamentável que aconteceu na noite desta segunda-feira durante a 26ª reunião ordinária da Câmara de Campinas. A vereadora Paola Miguel foi vítima de racismo e agora o Legislativo vai aí apurar o caso. Foi durante seu discurso na tribuna que a vereadora Paola Miguel sofreu as agressões verbais. A parlamentar falava sobre a importância do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, que estava entrando em votação definitiva naquele momento, quando ocorreu o ataque, vindo de um grupo de manifestantes que estava presente desde o início da sessão, protestando contra o chamado passaporte da vacina. Por várias vezes, Paola Miguel teve a fala interrompida. E é fundamental, nesse momento, no mês da consciência negra, a gente está trazendo esse projeto para a pauta, para a gente conseguir aqui aprovar um conselho que tenta fazer a retratação histórica necessária para a cidade de Campinas, que foi uma das últimas cidades a libertar os seus escravos. As ofensas deixaram os parlamentares indignados. Alguém na plateia disse uma besteira, nós estamos gravando a sessão, nós vamos buscar as imagens e quem falou vai pagar. Tudo foi captado pelas câmeras da TV Câmara. E é por isso que a gente precisa ter Conselho da Comunidade Negra sendo aprovado hoje nessa casa, para que a gente consiga
Na hora que eu subi na tribuna já começaram os ataques, né? A gente sabe que o grupo que estava aqui hoje são apoiadores de um determinado político e eles, toda vez que alguém da esquerda subia na tribuna, já faziam algumas ofensas, né? Mas a partir do momento que eu comecei a falar da importância da gente ter um conselho da comunidade negra, né? Que a gente estava, inclusive a gente teve um aumento de casos de intolerância religiosa, eu comecei a ouvir ataques, né? Na hora que eu estava na tribuna eu ouvi muito... isso é mimimi, e aí as ofensas foram ficando mais agressivas, mais ofensivas, até a gente ouvir, depois o pessoal da TV Câmara, inclusive quero agradecer, me mandou o vídeo para que a gente conseguisse fazer o boletim de ocorrência. Preta Lixo, a vereadora Guida subiu na tribuna para falar, né, sobre isso, para defender. As vereadoras Débora Palermo, Mariana Conte e a Guida Carice fizeram um cinturão na frente da tribuna para que eu conseguisse terminar de fazer a fala. Mas os ataques foram se ampliando, se intensificando. A parlamentar vai fazer boletim de ocorrência relatando o crime de injúria racial. O Legislativo Campineiro também vai apurar os fatos. Infelizmente, todo momento a gente falava, a manifestação é saudável, nós estamos vivendo em democracia. Mas vir com ofensa para cima do vereador, essa casa não tolerará. Nós vamos apurar os acontecimentos, nós temos imagens e a Câmara tomará as providências cabíveis. E esse pessoal, inclusive, que xingou alguns vereadores com injúria racial, inclusive, nós vamos proibir a entrada dele nesse plenário, porque aqui é um plenário de trabalho, onde os vereadores foram eleitos pela população e aqui tem que se manter o respeito. O presidente da Câmara ressalta que a participação popular é bem-vinda na Casa de Leis, mas com respeito. Todos os vereadores aqui, ele tem uma parcela da população de Campinas que delegou a eles a representatividade aqui nessa Câmara Municipal. Então ele tem que ser respeitado. Mesmo que eu não goste do vereador, alguém não goste, ele tem o direito de se manifestar, mas nunca ofender o vereador. O público é bem-vindo aqui, sempre será bem-vindo, mas primeiro com o espírito de respeitar não só os vereadores, como seus pares que está do lado dele, entendeu? Usando máscara, porque existe uma resolução e eles constantemente tiravam a máscara, quer dizer, fazendo afronta aos vereadores. Isso não pode acontecer na casa que é do povo, que é aqui que saem as leis, que defende a maioria das vezes o povo da cidade de Campinas. Mesmo abalada, a vereadora Paola Miguel fez questão de dizer: os trabalhos em prol da população vão continuar. Vou continuar trabalhando firme, estou um pouquinho abalada ainda, estou gaguejando bastante, mas vou continuar trabalhando firme para que esse tipo de coisa também não se repita, principalmente dentro da Casa do Povo, para que a gente consiga garantir a voz, a fala, que o povo consiga entender que o mais necessário, né, que a gente tem que ter aqui é o respeito. E foi isso que faltou hoje. Não dá para a gente aceitar esse crime que foi cometido dentro da Casa do Povo, dentro dessa Casa de Leis. Quero aqui deixar o agradecimento a todos os vereadores que prestaram solidariedade, o presidente da Casa que também já falou mais, reiterou várias vezes que vai buscar as imagens para a gente conseguir punir os agressores. Quero agradecer também o pessoal da Guarda Municipal, que também veio conversar comigo. Quero agradecer o pessoal da TV Câmara que me mandou os vídeos, que eu consigo também comprovar, né, na hora do boletim de ocorrência. Quero agradecer a todo mundo, todos, todas e todes que tiveram hoje aqui e também me ajudaram a me recompor aí para continuar a sessão, continuar o trabalho e daqui para frente levantar a cabeça, entender que esse tipo de coisa, infelizmente, ainda acontece na nossa cidade, mas que a gente está aqui justamente para combater isso, para que as pessoas consigam entender que a gente precisa de respeito, de equidade e igualdade. Gabriel, só lembrando que a vereadora Paola Miguel, hoje pela manhã, registrou um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial. E a TV Câmara Campinas vai continuar acompanhando os desdobramentos, as ações da Câmara Municipal, lembrando que isso aconteceu durante a discussão de projetos da pauta. Ontem, um dos projetos da pauta é sobre o Conselho da Comunidade Negra em Campinas. Então, a vereadora usou a tribuna, como acontece na discussão de qualquer outro projeto da pauta. E foi nesse momento que aconteceram, então, essas ofensas à vereadora Paola Miguel. E a gente segue acompanhando aí os desdobramentos de todo esse caso.
É isso, Mirna. E nós tivemos outras discussões e votações em relação a projetos que estavam na pauta na 26ª reunião ordinária. Eram 21 projetos no total. A gente tinha alguns projetos que ficaram para serem analisados da quarta-feira da semana passada. E olha só, em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera uma lei de 2019 que trata da regularização de construções clandestinas e irregulares aqui em Campinas. A proposta visa ampliar o prazo do desconto de 50% na multa para a regularização do imóvel, um benefício que já é previsto por 2 anos. A matéria pretende ainda estender por mais 2 anos o prazo da vigência, então, desse benefício. Acompanhe. Essa lei foi instituída, o projeto de regularização clandestina ou irregulares, em 2019. Depois nós tivemos a pandemia e ficou prejudicado. Então nós estamos pedindo a prorrogação desse prazo por mais 2 anos e também a multa, o abatimento de 50% dos valores das multas para aqueles que procurarem a prefeitura para regularizar os seus imóveis que estão irregulares. E depois de passar por uma pandemia, que nem nós passamos, estamos passando, graças a Deus, ainda não terminou. Devemos ainda continuar com aquele projeto que a Devisa sempre colocou, álcool gel, uso de máscara. Mas muitas pessoas ficaram desempregadas, então é importante esse projeto seja prorrogado por mais 2 anos. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do prefeito que institui o Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos, estabelecendo mecanismos de incentivo para a atração e a ampliação de novos negócios em Campinas. O projeto vai conceder incentivos fiscais para empresas novas ou em expansão aqui na cidade dos seguintes segmentos: indústria da transformação, centros de distribuição, unidade de logística e serviços, call centers, empresas de prestação de serviços de forma simples e menos burocrática. O vice-líder de governo na Câmara falou da importância da proposta. É um projeto extremamente importante. Ele visa atrair novas empresas para o município de Campinas e possibilitar que as empresas que aqui já estão, que elas possam fazer uma ampliação. Qual seria, a contrapartida do governo? O governo ele sinalizou com uma redução de alguns impostos, IPTU, ITBI, ISS-QN, enfim, uma gama de impostos e gastos das empresas que, de alguma forma, serão minimizados ou diminuídos, fazendo com que essas empresas elas tenham um atrativo a mais para vir para o município de Campinas. E isso é importante porque gera emprego, atrai novos investimentos. E esses benefícios, eles variam entre 6 a 20 anos, de acordo com o valor do investimento, geração de postos diretos de trabalho, receita de prestação de serviços e o valor adicionado. O prazo para a implantação do projeto para instalação de novas empresas será no máximo de 3 anos e de até 2 anos nos casos de expansão. Esses 2 projetos que nós falamos agora vão passar ainda por um segundo turno de votação. Agora, de forma definitiva, a Câmara aprovou a proposta de emenda à lei orgânica que institui o orçamento impositivo. De acordo com o projeto, as emendas individuais à lei orçamentária do município serão aprovadas no limite de 1,2% da receita do executivo. Lembrando que metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde aqui na cidade. O presidente da Câmara, que é autor da proposta, falou da importância desse mecanismo no orçamento de Campinas. Que há muito tempo os vereadores solicitam dessa casa, porque tem a maioria das casas legislativas do Estado de São Paulo, com o porte da Câmara Municipal de Campinas, eles têm essas emendas impositivas e nós estamos fazendo como se fosse na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, destinando 50% dessa emenda
para a área da saúde e os outros 50% para que o vereador escolha aonde que a prefeitura tem que aplicar esse restante de 50%. Então, com essa emenda, pode juntar 1, 2 vereadores e fazer uma emenda, por exemplo, para um centro de saúde, para uma escola, uma reforma ou do centro de saúde, ou da escola, ou de uma creche. Então, quem vai ganhar com isso é a população da cidade de Campinas. E a proposta recebeu uma emenda do líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini, determinando que essa emenda impositiva passe a valer no orçamento, então, do próximo ano. Ou seja, o orçamento vai ser apresentado em 2022 e vai valer a partir de 2023. A pauta completa com o resultado e detalhes da votação você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, antes das discussões e votações dessa 26ª reunião ordinária, nós tivemos a primeira parte, que foi uma iniciativa do vereador Cecílio Santos. Ele trouxe um especialista que discutiu aqui no Legislativo a crise hídrica. Acompanhe. O debate sobre a crise hídrica foi comandado pelo vereador Cecílio Santos. A água que a gente recebe em Campinas, embora seja uma água de excelente qualidade, a quantidade de água disponível nos mananciais, ela vem diminuindo ano a ano. E isso é uma preocupação para a gente. Por isso, a importância do debate, para também conscientizar a nossa população. Para falar sobre o tema, o parlamentar recebeu o professor e membro do Grupo de Trabalho de Indicadores e Monitoramento dos Recursos Hídricos do PCJ, Dimas Gonçalves, que apresentou o relatório síntese do plano de ações das bacias PCJ e ainda fez um alerta. E eu começo com uma frase que não é minha, também é do relatório, né, em que região metropolitana de Campinas e o PCJ como um todo apresenta essa característica. Temos poucas águas e quando temos estão sujas. Né? E aí, por que acontece isso? Né? Primeiro, nós temos uma redução drástica dos volumes de oferta hídrica, uma elevação dos níveis de poluentes e um crescimento demográfico. Né? Isso está no relatório das bacias PCJ 2035. Isso nós chamamos, né, ou eu chamo de equação do caos da água. E o termo correto é caos. O professor também apresentou o índice de perda da água nas cidades que pertencem à região de Campinas. Então, o rio Capivari, que abastece Campinas, tem uma das piores condições junto com o rio Piracicaba. E o Atibaia caminhando para isso. Então, as nossas águas estão sendo. Aí nós temos aqui a projeção até 2035 da população da bacia, né, que hoje a bacia, as 76 cidades, somam hoje, né, 5.504.000 habitantes. E nós vamos ter um crescimento, chegaremos em 2035 com 7.710.000. Então nós temos aí um crescimento de por volta de 1.200.000 habitantes até o ano de 2035. Então, a nossa região é uma região em que a densidade demográfica está aumentando. Nós estamos vendo o volume, né, de água disponível vem caindo assustadoramente. Então, é muito importante que você de casa, que nos acompanha, use a água com cuidado, com respeito, não é? Porque pode faltar para as futuras gerações. E isso nós não queremos. Além disso, tem um impacto significativo na economia do nosso município. É a Câmara aí promovendo a conscientização também. Com certeza. Isso é o nosso objetivo também, né? No município que é de ponta em tecnologia, mas nós precisamos também cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente. E Mirna Abreu, por falar até em meio ambiente, né, o vereador Rodrigo da Farmadic, ele protocolou um requerimento pedindo informações aí à prefeitura. As informações são a respeito da circulação de animais de grande porte nas vias urbanas. Quem traz os detalhes é Michel Amorim.
O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento que solicita à Prefeitura informações sobre as providências que o município tem tomado para evitar animais de grande porte circulando no perímetro urbano. Nós temos aí dois problemas, tanto do bem-estar animal, porque o animal ele é um inocente, está ali, ele não sabe que ele não era para estar numa via de automóveis, e também aí, infelizmente, uma vida, um ser humano infelizmente perdeu a vida no caso de um acidente desse. Por conta disso, eu formulei novamente um requerimento que eu já havia feito há alguns anos, cobrando a Prefeitura quais são as providências que estão sendo adotadas para resolver e coibir esse problema e também quais são os canais, qual é o canal que o cidadão pode entrar em contato com o poder público, com a Prefeitura, para denunciar, para ligar, para pedir socorro, auxílio, quando ele vê um animal solto na rua. No dia 23 de outubro, um motociclista de 19 anos morreu após colidir com um cavalo no bairro Mauro Marcondes, região do Ouro Verde. O caso foi registrado aqui no 9º Distrito Policial. Eu mesmo já presenciei e não achei o canal. Se liga no 156, não é. Se liga na Guarda Municipal, não é. Se liga no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, também não é. O agente de trânsito também, ele não tem essa expertise para fazer esse trabalho. Por isso, estamos fazendo todos esses questionamentos que a Prefeitura nos dê o canal adequado e quais são as medidas que estão sendo adotadas. Não é difícil encontrar na cidade animais de grande porte. No distrito Ouro Verde, ao lado da Avenida Rui Rodrigues, flagramos 10 cavalos em um terreno. Em Campinas, existe a Lei Municipal número 15.449, de junho de 2017, que proíbe a criação, o alojamento, a manutenção de equinos, acininos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos na zona urbana do município. É um problema crônico na cidade de Campinas, até porque nós temos aqui, próximo da região urbana, nós temos algumas as regiões rurais em todas as regiões da cidade, limítrofe com as regiões urbanas. Mas não é normal a gente encontrar esses animais de grande porte nas principais vias, ainda mais, por exemplo, nos eixos do BRT. Esse último acidente que foi no eixo do BRT que está em obras, que é dentro do perímetro urbano. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre a agenda da Câmara com os eventos que vão acontecer, porque hoje à tarde tem reunião, tem entrega de honraria à noite e amanhã também tem reunião de comissão, por isso que o nosso Câmara Notícia vai começar por volta do 12h30. Hoje às 2h30 da tarde nós temos aqui no plenário da Câmara de Campinas a reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir sobre a implantação da Escola Cívico Militar aqui na cidade. A iniciativa é do vereador Major Jaime. E à noite, a partir das 7 horas, nós temos uma reunião solene para a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, por iniciativa da vereadora Guida Calisto. E amanhã, às 10 horas, nós temos a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Todas essas reuniões que acontecem aqui no plenário da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas. E ainda tem uma atividade externa hoje à tarde, que é uma diligência da Comissão de Estudos que analisa a revitalização do centro. Nossa equipe vai acompanhar. E amanhã eu trago aqui no Notícias do Legislativo. Combinado, então. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Até amanhã, na quarta-feira. Até amanhã e até amanhã para você ir de casa. Para amanhã, quarta-feira, sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Já aqui na minha tela, então, amanhã, quarta-feira, mínima de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. Primeiro e último intervalo, 12h45 agora. Na volta tem entrevista ao vivo com a Margarete Portela, pesquisadora da Fiocruz, sobre os eventos com aglomeração que estão acontecendo. Qual será a avaliação da ciência? Será que já é o momento? Qual que é o panorama da Covid-19 no nosso país? Entrevista importantíssima, não saia daí.
Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 12h50. E olha só, por todo o Brasil nós estamos assistindo mudanças em relação às medidas restritivas adotadas contra a Covid-19. Então foram revogadas restrições de ocupações em estabelecimentos, em estádios de futebol, horários de funcionamento, distanciamento entre as pessoas, inclusive nas escolas. Mas será que é um momento para tais atitudes? Qual que é a realidade do nosso país? Em que momento nós estamos? Bom, recebo mais uma vez aqui no Câmara Notícia a Margarete Portela, pesquisadora da Fiocruz, docente na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ampla experiência na área de avaliação em saúde. Então, agradeço mais uma vez, Margarete, a sua presença, a disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas. E é natural essa flexibilização e a queda de algumas restrições que eu citei após 1 ano e 8 meses, ou há uma precipitação? Seja bem-vinda e boa tarde. Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês, né? A última oportunidade que eu tive com vocês, assim, foi muito prazerosa para mim também. Então, assim, é muito bom estar aqui, né? E trazendo, de alguma forma, buscando trazer alguns esclarecimentos. Então, mas eu vou começar, então, a falar um pouco... Bom, primeiro as boas notícias, né? Que eu acho que a gente tem acompanhado. De fato, assim, nós temos hoje um cenário muito melhor, né, em relação à pandemia, né, que viveu aquela situação crítica que nós vivemos em fevereiro, março, até abril, maio, né, sem dúvida, assim, é outro patamar, né, queda de casos novos, queda de óbitos, as taxas de ocupação de leitos de UTI também, quer dizer, que tiveram, assim, na maior parte dos estados, acima de 90%, ali por volta de março, abril. Hoje nós estamos, assim, com grande parte dos estados com taxas de ocupação inferiores a 50%, e já com a retirada de leitos, né, quer dizer, reduzindo aí o denominador. Então, assim, isso é muito bom, isso nos anima, né, e a gente atribui isso à vacinação, né. Agora, o que é que... O outro lado da moeda, né, que preocupa, né, a gente ainda tem muito medo de reveses, e a sensação que, ao mesmo tempo que a gente tem, é que as boas notícias são tratadas como se fosse assim, acabou o problema. O problema ainda não está finalizado, realmente assim, a gente não pode dizer que o problema já acabou, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia, quer dizer, em termos a pandemia é um conceito, quer dizer, que na realidade é global, né? Quer dizer, quem define uma pandemia, que nós temos a pandemia, é a Organização Mundial de Saúde, em função, né, do número de casos, o espalhamento desses casos no mundo. A gente tem, por exemplo, nesse momento, muitos países ainda com coberturas vacinais muito baixas, né? Países, nós estamos na África, o leste europeu, né? Ainda com coberturas muito baixas e com muitos casos. Por exemplo, o leste europeu está vivendo nesse momento um grande número de casos. Ao mesmo tempo, também temos já países como a Irlanda, a Alemanha, que tem uma cobertura vacinal, se não ideal, mas ainda há uma cobertura já vacinal razoável, que também estão vivendo assim, uma subida no número de casos expressiva, né? Em função... Há uma diferença na gravidade entre aqueles que estão vacinados e os que não estão vacinados, mas, de qualquer forma, você tem um número de casos grande, diferenciado, né? Quer dizer, dentro da história da pandemia, dentro do país. Então, assim, isso eu acho que é preocupante e isso nos sinaliza que temos que ter cuidado, sim, né? No Brasil, nós ainda não temos, assim, nós ainda não atingimos o que precisamos atingir em termos de cobertura vacinal, muita gente ainda por tomar a segunda dose. Nós temos que ainda ampliar em termos populacionais, quer dizer, uma expectativa de pelo menos 80% de cobertura para a população como um todo, não só como tem sido anunciado, quer dizer, coberturas vacinais já de 90%, às vezes 100%, em relação àquela população elegível inicialmente, que era a população de adultos acima de 18 anos. Hoje em dia já são elegíveis também os adolescentes, né? E eu imagino que em breve também isso vai ser ampliado para crianças, na medida que já existe vacina,
né? Quer dizer, a Pfizer nos Estados Unidos já foi liberada, no Brasil provavelmente a gente logo vai ter um processo aí de liberação de vacinas para crianças, mas assim, a gente precisa ainda atingir, né, um nível de cobertura maior e de qualquer forma entender, quer dizer, que provavelmente a gente vai continuar ainda convivendo com a Covid por um tempo. Já vou querer saber se essa cobertura maior tem algum número específico, se vocês trabalham com uma base. Mas antes, Margarete... Tem se falado em 80%, né, de cobertura da população geral. Tá. Tivemos uma pequena interrupção no sinal com a Margarete Portela, ela que é a pesquisadora da Fiocruz. Nós estamos conversando sobre este panorama da vacinação. Desculpa, Margarete, cortou o seu sinal. Se você puder voltar, você estava falando, cerca de 80% é o número que vocês trabalham de uma cobertura vacinal. Exatamente, a gente tem trabalhado em termos de 80%, mas 80% da população geral. Existem já algumas estatísticas que têm sido divulgadas por estados, algumas capitais, de coberturas de 90%, 100%, mas assim, em cima daquele grupo inicial elegível, que era a população adulta, acima de 18 anos. Né? E nós, hoje, quer dizer, os adolescentes também são elegíveis e eu realmente imagino que muito em breve a gente vai estar expandindo isso para as crianças. Né? Margarete, segundo informações do governo estadual, pela primeira vez desde o começo de março, o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por coronavírus nesta segunda-feira, ontem, dia 8, assim como em outros 7 estados: Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Sergipe, Goiás e Minas Gerais. Isso mostra que a vacinação está funcionando, mas juntamente com medidas sanitárias, há um enfraquecimento do vírus, as pessoas não estão indo mais ficando internadas e vindo a óbitos consequentemente? A gente sabe, né, que mesmo ainda na análise de eficácia da vacina, que é ainda em condições clínicas ideais, né, que são estudos clínicos, a gente sempre soube, quer dizer, a eficácia das vacinas contra o Covid, ela é muito alta exatamente na prevenção de casos graves, né? A vacina também já tem se mostrado, já existem estudos que mostram que ela também protege em relação à transmissão, é alguma coisa que protege a população, quer dizer, também em relação à transmissão, mas ela não chega a zerar a transmissão, né? A gente ainda tem tido transmissão mesmo com as pessoas vacinadas. Enfim, não tem dúvida, assim, a vacinação fez grande diferença e, assim, eu acho inacreditável que a gente ainda tenha que pedir às pessoas para que vão se vacinar a segunda dose, né, receber a segunda dose, quer dizer, essa relutância. Vacina, quando ela é aprovada, ela passa por, assim, um processo, quer dizer, de estudo, quer dizer, ela tem que, de fato, mostrar que o benefício que ela traz é milhões de vezes maior do que qualquer chance de malefício, né? Quer dizer, qualquer tecnologia em saúde, a gente sempre tem alguma chance de alguma reação adversa, tudo assim, mas as vacinas, quer dizer, eu não vou dizer que não tem nenhum risco, tem, mas assim, é muito, muito, muito menor, né? Quer dizer, o risco ele é justificado pelo benefício que se traz. E, sem dúvida, sim, a vacinação mudou o panorama da pandemia no mundo, né? No país, né? No Brasil, quer dizer, em países assim, que conseguiram atingir uma boa cobertura vacinal. E eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa, eu acho que isso tem sido muito positivo. O Brasil, quer dizer, mesmo tendo um ou outro discurso negacionista, o povo brasileiro ele está acostumado a se vacinar, ele valoriza a vacinação, né? Então, a gente tem ainda, quer dizer, uma curva ascendente em relação à vacinação, ainda que haja problemas, ainda que exista ainda, quer dizer, tem às vezes, resistência de alguns grupos, tudo, mas a gente ainda tem um crescimento, né? E estamos aí avançando. Tivemos os problemas iniciais em relação à própria falta de vacina, mas hoje nós estamos avançando e, de fato, mudamos o panorama com a vacinação.
Sobre essa resistência que você citou agora, o foco sempre foi os idosos, depois os adultos. Você entende que neste momento o foco são os adolescentes e está sendo encontrado alguma resistência, tem alguma fake news que precisa ser combatida? Olha, assim, hoje, quer dizer, eu acho que as fake news são as mesmas, né? Quer dizer, a gente teve grupos aí, resistente ainda tem alguns grupos, mas acho que mesmo nesses grupos, às vezes, resistentes, eu acho que tem muita gente que consegue separar a coisa, né? Mas ainda precisamos, né? A gente precisa ainda avançar em relação às pessoas que precisam voltar para a segunda dose. E eu acho que a expansão agora, quer dizer, os adolescentes eu acho que é importante, sim, quer dizer, com o retorno das aulas. Então, assim, de fato, é importante que os adolescentes estejam vacinados, é seguro, né? A gente teve agora, os Estados Unidos já foi aprovado a vacina da Pfizer para crianças, né? Então, assim, eu acredito que em breve a gente vai ter também essa aprovação aqui no Brasil pela Anvisa. Enfim, eu acho que a gente está caminhando, quer dizer, eu acho que a gente vai caminhando assim nesse sentido, né? Mas é necessário. E uma outra coisa que se coloca, isso que eu acho que é importante dizer, a gente tem hoje, quer dizer, a necessidade, estudos já mostraram, quer dizer, eu acho que a Covid tem esse desafio, a gente está aprendendo na medida que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente tem aí o fato de, por exemplo, a gente já aprendeu que a vacina ela perde um pouco a capacidade de proteção, principalmente nos mais idosos, nos grupos de acima de 70 anos, por uma questão também da própria memória imunológica, mas então ela se perdeu um pouco e aí a gente entrou com uma terceira dose para esse grupo populacional. Tá. É possível, né? E alguns estudos já começam a colocar isso, que de fato a vacina, ela perca, mesmo na população em geral, ela perca um pouco a capacidade de proteção depois de um tempo. E a gente começa a ver isso, quer dizer, essa semana eu estava vendo, quer dizer, alguns estudos que começam, internacionais, que começam a mostrar isso. Então, é muito possível que a gente já, realmente, ano que vem, a gente tenha que fazer uma campanha de reforço para todos, né? Enfim, mas eu acho que é um processo, a gente vai caminhando, mas tem melhorado, né? Então, são estudos que estão sendo realizados, a gente não sabe ainda se toda a população vai precisar dessa dose de reforço, mas é uma notícia importante, então, que pode ser que isso aconteça. É bom você que está nos acompanhando saber que existe essa possibilidade de ter que tomar, talvez ano que vem, no próximo, enfim, ainda está em fase de estudos. Margarete, como que você, ou como que a comunidade científica tem acompanhado discussões em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados versus ambientes abertos e a questão do passaporte vacinal? Bom, nós temos, eu faço parte, né, da equipe do Observatório Covid-19 Fiocruz, e nós temos defendido, né, nós temos realmente nos posicionado de forma favorável ao passaporte vacinal, considerando que o passaporte vacinal é, de fato, uma medida de proteção coletiva. Existem estudos que mostram, quer dizer, se você tem um determinado grupo, vamos dizer um grupo familiar, onde todos estão vacinados, aquele grupo vai estar mais protegido, por exemplo, do surgimento de novos casos, do que em grupos onde você tem um grande contingente de pessoas não vacinadas. Então, assim, a gente assume, quer dizer, a gente de fato assume, quer dizer, num ambiente onde você tenha, onde realmente as pessoas estejam vacinadas, o risco de transmissão vai ser menor, né? Então, assim, então, a gente tem se posicionado, a gente, quer dizer, encara que o passaporte vacinal é uma medida de proteção coletiva, né? O que quando a gente está enfrentando uma pandemia, não é uma questão individual, eu faço ou não faço, porque a minha atitude como pessoa, ela tem repercussão na vida das outras pessoas. Okay. Né? Então, assim, esse tem sido o nosso ponto de vista e fico satisfeito, quer dizer, semana passada, pessoalmente, eu fui a primeira vez em mais de um ano e meio, a um cinema, né? E fiquei feliz de ver, né, que o cinema estava cobrando rigorosamente o passaporte vacinal. Em relação às máscaras, óbvio que tem situações, você está andando ao ar livre, tranquilo, sem nenhuma aglomeração,
ou mesmo encontro ao ar livre e amigos, não há um problema de talvez não se usar a máscara em uma situação, ou pelo menos retirar a máscara, por exemplo, na hora de jantar, né? É muito comum as pessoas se encontrarem para comer, para beber, coisa e tal. Então, assim, se você mantém uma certa distância, quer dizer, num lugar arejado, não há assim, um problema, né? E a gente entende essa ânsia das pessoas, de alguma forma, voltarem a ter uma vida social e tudo mais, voltarem a seus ambientes de trabalho, tudo isso, quer dizer, a gente acha legítimo que numa situação onde a pandemia se mostra num quadro muito melhor, que a gente vá flexibilizando. Agora, a questão é a ideia, quer dizer, uma coisa podemos flexibilizar, a outra coisa é a ideia de que que acabou e podemos fazer tudo como se não tivéssemos tido a pandemia. Ainda estamos vivendo a pandemia, o coronavírus ainda ele é altamente circulante, a vacina protege, mas a gente tem, por exemplo, a Europa agora já está enfrentando novas variantes, né, que podem o tempo inteiro estar surgindo e que a gente não sabe o que dizer. Até agora, todas as variantes responderam relativamente bem ao que nós temos hoje de conhecimento para enfrentar a pandemia. Mas, assim, nada nos diz que é impossível, né, quer dizer, que não apareça uma variante que desafie o conhecimento existente. Então, enfim, eu acho que dizer essas diferenciações. Então, o que eu diria? Num ambiente fechado, né? Quer dizer, você vai ou um cinema, um teatro, uma exposição, mantenham suas máscaras, né? Se você está numa atividade mesmo no escritório, trabalhando, tudo mais, num ambiente mais fechado, quer dizer, a gente também tem que pressionar aí para a questão de proteção dos ambientes, quer dizer, ventilação, quer dizer, ambientes mais ventilados, ou então realmente a instalação de filtros, né, no ambiente, de modo a proteger mais as pessoas. Mas, assim, não tem por que não usar a máscara ainda nessa situação. Né? Então, assim, a gente tem defendido as máscaras tanto em ambientes fechados, como também numa situação, por exemplo, uma torcida de futebol num estádio, ou uma torcida mesmo na praia, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então, assim, muitas vezes você em torno, por exemplo, de um campo, de um jogo de vôlei, de um jogo de futebol, você vê aquele amontoado de pessoas juntinhas, né? Que são estranhas entre si. Então, assim, não tem porquê, numa situação dessa, negar, né? Não usar a máscara, né? Quer dizer, aí o aconselhado é que se use a máscara, sim. Agora, Margarete, nós estamos no fim do ano e está se aproximando Natal, Réveillon e início de 2022. Tem o Carnaval com diversos blocos que já estão sinalizando que querem retornar com as festas nas ruas. O que pode acontecer e o que seria o ideal? Olha, isso a gente tem conversado também em equipe, assim, eu ainda tenho muita dificuldade de pensar nesse nível de flexibilização. Por exemplo, o Carnaval do Rio já está anunciado. Eu realmente, assim, isso eu ainda reluto, né? Eu acho que não é adequado, não seria adequado. Principalmente quando a gente vê, por exemplo, essa subida de casos na Europa, né? Porque a gente tem tido, assim, tem um atrasozinho, mas, assim, a gente... Quer dizer, se está tendo casos lá também com coberturas vacinais elevadas, né? Não é dizer que a vacina está adiantando, sim, né? Porque você está tendo casos muito menos graves, né? Quer dizer, a gente não está tendo aquela corrida a leitos de UTI, mas você tem um crescimento de casos, né? Então, assim... óbvio que tem a questão do inverno na Europa nesse momento, chegando, mas, de qualquer forma, é preocupante, né? Porque nós tivemos o crescimento de casos, assim, nós tivemos, quer dizer, um pico, né? Que é aquela nossa... Justamente que iniciou em pleno verão. Então, não dá para falar só de estação. Então, assim, me preocupa muito. Eu particularmente, e a equipe com a qual eu trabalho, assim, nós ainda não consideramos adequado, né, esse nível de flexibilização. Entendemos e defendemos né, que está na hora, que a gente tem que ir voltando, né, todo mundo, né, quer dizer, pessoalmente, de alguma forma, isso está fazendo falta para todo mundo, para a vida de todo mundo. Mas, assim, eu acho que com um pouco mais de cautela.
Ontem, você citou a Alemanha, eu estava lendo uma reportagem, a Alemanha chegou no ponto mais alto da Covid-19 desde o início. E até o governo alemão, ele colocou, abro aspas aqui, uma pandemia dos não vacinados. A gente tem países do leste europeu também, como Polônia, Ucrânia, Romênia, vivendo uma situação bastante complicada. Serve de exemplo o que está acontecendo neste momento da Europa, ou são culturas diferentes, populações diferentes e não dá muito para fazer essa comparação? O que acontece nos outros países serve de um alerta aqui para o Brasil, Margarete? Certamente. Inclusive, quer dizer, no início da pandemia, talvez se a gente tivesse levado assim, mais rigorosamente a sério o que estava acontecendo em outros países, talvez a gente tivesse se protegido mais, né? Então, assim, a gente ouviu, começou a falar em dezembro, né? Foi que começou aquela coisa na China, depois aí a gente viu das notícias, quer dizer, com a chegada do vírus na Europa, a Itália, aquelas notícias impressionantes, mas que pareciam assim, não vão chegar aqui, né? Ou vão... e enfim, e a gente experimentou, né? Inicialmente ainda de uma forma concentrada em grandes regiões metropolitanas, a pandemia ali a partir de março, abril, maio, já em pico. E tivemos essa situação assim dramática que foi a partir, quer dizer, de dezembro, janeiro, a partir de Manaus, né? Aquele drama emblemático, acho que na história da pandemia no Brasil. Mas chegamos a, quer dizer, quando chegou em fevereiro, março, quer dizer, foi isso. Então, assim, eu acho que não dá também para desconsiderar, porque lá é inverno, porque a gente também lembra, eu acho que é um ano, quando o início, também tinha um pouco esse discurso, mas tem aqui a temperatura, a estação, o fato de termos uma temperatura mais amena, coisa e tal, isso tudo deve nos proteger, e não foi bem assim, né? Então, assim, eu acho que o que acontece no mundo, a gente tem que prestar atenção. E eu acho que não pode, óbvio que, não vou dizer aqui, óbvio que são realidades diferentes. Tem a situação, por exemplo, o fato de, na Europa agora, ter também, assim, os casos mais graves estão acontecendo exatamente no leste europeu, com a cobertura vacinal baixíssima, né? Ainda alguns países com 20%, 30% só de cobertura vacinal. Mas não é o caso, por exemplo, da Alemanha, né? Que não está ideal também, quer dizer, por exemplo, Portugal hoje é um país que, de fato, tem uma cobertura vacinal exemplar, né? Mas, assim, a Alemanha não chegou a isso, mas também não dá para dizer que é baixa, né? Sim. A Irlanda também não dá para dizer que é baixa a cobertura vacinal. Enfim, então, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Agora, e a Europa também está sinalizando. Óbvio que eu acho que hoje a gente não tem o risco, eu particularmente acho, assim, não sei que realmente venha uma variante que mude tudo, né? Mas isso é pouco provável, né? Isso é pouco, quer dizer, eu acho que tem o risco das variantes, pode trazer fatos novos, mas assim, então hoje eu acredito que a gente está mais protegido com a vacinação para enfrentar crescimentos de casos e tudo mais. Mas a gente não está livre disso acontecer e a gente tem que estar vigilante em relação a isso. A gente ainda tem uma parte da população não vacinada, né? Enfim, isso. Temos que ir acompanhando, por exemplo, qual é a duração, porque é isso, a gente está acostumado muitas vezes à ideia de que a gente vacina para sempre, né? De certa forma, as vacinas de gripe já mostram, e a vacina da Covid ela é comparável a isso, quer dizer, a necessidade de uma revacinação periódica. Né? Então, a gente está aprendendo, quer dizer, com a Covid, a gente não tinha nem vacina, né? Quer dizer, então, assim, você produzir uma vacina em um ano, né? A vacina fez diferença no mundo, como eu já falei, eu acho que o Brasil, com todos, tem muitas questões, mas assim, a gente tem um povo que acredita em vacina, né? Sim. Pode ter um outro movimento, mas não é na mesma proporção, por exemplo, dos movimentos anti-vacina em alguns países, inclusive desenvolvidos, né? Mas, enfim, a gente está... eu acho que isso é um diferencial, né? Essa curva ascendente, a gente ainda não chegou no nível assim que, por exemplo, alguns países que tiveram uma boa cobertura até um certo ponto, mas depois entraram numa curva como se fosse uma saturação e não conseguem subir mais, né? A gente ainda está subindo, né? Mas assim, precisamos ainda de cautela para enfrentar aí
exatamente uma saída segura, né? Eu acho que é uma questão assim, a gente já avançou muito, mas a gente ainda não chegou ao fim dessa jornada. Sim. E como sair dela, assim, nos mantendo seguros, nos mantemos livres de um revés, de fato, mais desafiador. Enfim, eu acho que os cuidados são esses. E essa compreensão de que a gente ainda vai conviver com a Covid, como a gente fala, quer dizer, talvez como uma doença endêmica, né? O vírus vai estar circulando, ele vai poder produzir, talvez, casos agudos mais concentrados, talvez em áreas, mas, assim, a gente vai estar ainda convivendo com esse vírus. E até por essa corrida contra o tempo que a gente tem que valorizar a ciência, os nossos cientistas, o trabalho que é realizado pela Fiocruz, pelo Butantan e tantos laboratórios. A gente tem a Unicamp aqui em Campinas, que tem um papel fundamental, importantíssimo também. A gente já entrevistou aqui, já trouxe no nosso Câmara Notícia, cientistas e o pessoal que está aí nessa linha de frente, dando a informação correta, passando para você a informação que precisa chegar. Margarete, para a gente poder encerrar, você citou aí sobre variantes. Neste momento, tem alguma que mais preocupa? A Delta é a que está aqui no nosso país em maior incidência? Olha, quer dizer, hoje ela está dominante em várias áreas, mas assim, já, por exemplo, a Inglaterra está enfrentando, eu não me lembro agora exatamente essas letras, eu tenho um amigo que vai aprendendo o alfabeto gringo, mas assim, eu não lembro agora, mas tem uma variante, né, circulando no Reino Unido nesse momento, quer dizer, na Europa já tem. A variante Gama, então, assim, Margarete? Não, é uma outra. Agora, mas eu realmente não estou lembrando agora o nome, mas assim... mas o fato é, né, a gente está susceptível quantas variantes já surgiram, né? E muitas vezes a variante ela tem várias variações dentro dela mesmo, né? Tá. Então, assim, é isso. A gente não... Enquanto o vírus estiver circulando, isso faz parte, né? O processo mesmo de seleção natural e aquelas características do vírus que, de alguma forma, beneficiam a sua sobrevivência e tal, vão de alguma forma, se tornando mais frequentes, né? Enfim, mas eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, mas o fato, eu acho que o importante, independente, quer dizer, eu sinto não dizer aqui exatamente o nome, mas eu acho que é importante a informação de que a gente continua tendo novas variantes circulando e a Europa já está enfrentando nesse momento uma nova variante, sim. Estou com uma reportagem aberta aqui, AY4.2. Deriva da variante Delta. Essa que está aí no Reino Unido, então... então tá, obrigada pela... Obrigada. Margarete Portela, pesquisadora da Fiocruz, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações sempre de grande valia. É importante mostrar essa realidade para entendermos o momento que nós estamos enfrentando o vírus. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder voltar aqui no nosso programa, sempre com boas notícias, que elas... sempre prevaleçam aí, que o cenário esteja sempre melhorando, que a pandemia vire uma epidemia, que a gente conviva com o vírus, mas sem casos de internações e, consequentemente, sem óbitos. E fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você queira julgar como importante. Eu vou aproveitar assim, a deixa que você deu para falar, quer dizer, eu acho que a ciência no mundo, né, a diferença que se fez, né, os cientistas fizeram, eu acho que nessa realidade aí do enfrentamento da pandemia, e no Brasil, sem dúvida, chamar a atenção, não só o Fiocruz, Butantan, você falou da Unicamp, mas as grandes, sabe, eu acho que as universidades públicas nesse país, né? Muitas universidades, eu acho que com profissionais seríssimos, dedicadíssimos, eu falo isso assim, o compromisso, né, de muitos de nós, cientistas, servidores públicos, e é muito importante que a ciência, de fato, esteja nas instituições públicas, né? Porque, sim, a ciência, quer dizer, ela não é movida exatamente pela ideia de produção de lucro, mas é de produção de conhecimento. Muitas vezes, quer dizer, um conhecimento, por exemplo, a vacina, ela só saiu em função de muitas pesquisas para produzir um conhecimento básico, que parecia assim, sem aplicação.
e que foi fundamental na hora de se ter a vacina. Né? Então, assim, e muitas vezes é isso, quer dizer, uma produção que parece assim, isso aí é quase que não é jogar dinheiro fora, né? É investimento, quer dizer, que a gente precisa, na realidade, para poder, de alguma forma, responder às necessidades, né, colocadas ou por doenças, ou pela questão do ambiente, ou a necessidade mesmo de energia. Então, eu queria, quer dizer, na realidade, saindo até um pouco da Covid, mas em função do seu comentário, eu fiquei realmente assim, mobilizada para dizer isso. E falo isso assim, como servidora pública, que me sinto assim, muito comprometida. Né? Eu sou funcionária da Fundação Oswaldo Cruz, tenho imenso orgulho da minha instituição, né? E vejo o quanto nos mobilizamos seriamente no sentido de realmente dar resposta, cada um com especialidades diferentes, né? A área de produção de vacinas, a área de assistência, a área, mas todos dentro do seu conhecimento, da sua capacidade de contribuir, preocupados de alguma forma em trazer essa contribuição como resposta a esse drama, né? Que inclusive matou muitos dos nossos colegas. Então é essa a mensagem e que a gente saia dessa da forma mais segura possível. E agradeço então este envolvimento e tenho certeza que estou representando aqui milhões de brasileiros que enaltecem o seu e o trabalho de tantos outros cientistas pelo Brasil. Até uma próxima, Margarete. Até a próxima, Gabriel. Um abraço. Abraço, Margarete Portela, pesquisadora da Fiocruz, participando aqui do nosso Câmara Notícia com informações importantes sobre o panorama da pandemia no nosso país. Olha só, 1h21, empoderamento na primeira infância. O que pais e mães têm feito para promover a aceitação dos filhos? Esse é o tema de hoje do quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre o livro As Princesas Encaracoladas. Está aqui com a gente a Cláudia, direto dos Estados Unidos, né, Cláudia? Então, quer dizer, uma entrevista internacional. Tudo bem com você? Tudo. Muito obrigada pelo convite. A Cláudia, que é autora desse livro, né? Então, para o pessoal que está em casa... está se perguntando, já certamente despertou aquela curiosidade. Fale um pouquinho sobre o livro, por favor, Cláudia. Então, o livro As Princesas Encaracoladas, ele surgiu da ideia quando a minha filha, com apenas 4 anos e meio de idade, ela sofreu bullying na escola por não ter o cabelo liso. Ela chegou para mim chorosa e falando assim, mamãe, por que eu tenho os cabelos cacheados? E aí eu falei para ela, porque é uma mistura do cabelo da mamãe, que é cacheado, com o cabelo do papai, que é liso. Só que naquele momento, o meu cabelo era liso, com escova progressiva. Então, ela olhou assim para mim e falou assim, mas o seu cabelo não é cacheado, o seu cabelo é liso. Aí aquilo eu já levei um susto, né? Eu falei, poxa vida, como que eu vou empoderar a minha filha a gostar dos cachos dela se eu não me aceito, eu não gosto do meu cabelo? E eu continuei falando com ela, mas eu vi que só falar não resolvia, até porque ela tinha 4 anos e meio, né? E criança nessa idade, a gente tem que usar a forma lúdica. E ela continuou falando assim, mamãe, mas eu não quero ter os cabelos cacheados. Aí eu falei assim, por que não? Aí ela falou, porque minha amiguinha falou que eu não sou princesa, porque eu não tenho um cabelo liso e loiro. Aí aquilo para mim, eu sendo mãe, eu quase chorei ali na frente dela, né? E aí eu falei assim, eu preciso fazer algum jeito, alguma forma para empoderar a minha filha para gostar dos cabelos dela. E como ela gosta muito de livros, aqui em casa a gente incentiva muitas crianças à leitura, foi aí que surgiu a ideia de eu escrever o livro, As Princesas Encaracoladas, e colocar ela e a irmãzinha dela como princesa. Porque aí eu ia estar empoderando ela, colocando ela com vestidos, com laços, com cachos. Então, esse livro surgiu da história real da minha filha, por ela ter sofrido esse bullying na escola. Então, eu quis empoderar ela, por isso que eu criei a história das Princesas Encaracoladas, que nada mais é do que a história da irmã dela, da Agatha e da Alice. Isso que você fez, né, Cláudia, tem o nome de empoderamento na primeira infância, é isso? Isso, empoderamento infantil. Elevar a autoestima da criança, né? Aceitação, autoestima. Legal. E como que as mães, você tem percebido, certamente muitas mães passaram pelo que você passou e passam pelo que você passou, não é?
essa história que você relatou da sua filha e tudo mais. Como que as mães têm reagido ao livro? Como você percebeu que elas estão lidando com esse tipo de situação? Qual foi a repercussão? Imagino que certamente muito positiva entre todas as mães que passam por esse tipo de história que você contou. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dessa situação, por favor, Cláudia. Então, na verdade, eu não imaginaria que o livro ia repercutir tanto, né? Eu recebo mensagens direto, todos os dias de mães falando que passam por isso, que infelizmente a amiguinha na escola fala do cabelo, ri do cabelo, fala que a menina tem um cabelo ruim. Então, assim, e o legal é que aí a mãe vai e compra esse livro, lê para a criança, e a criança realmente se sente uma princesa. Ela se sente empoderada, elas mandam vídeos para mim, agradecem, falam, nossa, eu sou uma princesa. Ela fala assim, não, e esse livro, não tem só uma princesa, tem duas princesas. Então, elas realmente se sentem representadas nesse livro, porque está falando lá das princesas, dos cabelos cacheados, cabelos crespos. Então, foi muito bom, está sendo muito bom essa repercussão, essa representatividade que as crianças estão encontrando no livro das Princesas Encaracoladas. O que os pais e as mães têm feito para promover justamente a aceitação dos filhos? Você certamente passou, imagino, a ser uma estudiosa, não é, dessa questão e tudo mais. O que você tem percebido com relação à atitude dos pais hoje com as crianças, com os filhos? Então, olha só, começou por mim. Quando a minha filha falou que você não tem um cabelo cacheado, eu já levei aquele susto, porque realmente o meu cabelo era liso, mas era de progressiva. Então eu falei assim, vai ter que começar de mim. Eu vou ter que educar a minha filha pelo exemplo. Eu tenho que ajudar ela a ter autoestima, então que o exemplo comece comigo. Então, como vocês estão vendo agora, eu estou em transição capilar. Desde que eu comecei a escrever o livro das princesas, eu deixei de alisar o meu cabelo. Então, hoje em dia, eu não aliso mais o meu cabelo. Estou nesse momento de transição capilar. E quando as minhas filhas me viram que eu tinha mudado, quando elas viram que eu cortei o cabelo, que o meu cabelo estava com os cachos, elas ficaram tão felizes, elas realmente se sentiram, nossa, mamãe, você tem os cabelos iguais aos meus. Elas ficaram numa felicidade tão grande. E a minha filha Alice, que tem 4 anos, que é a caçula, o empoderamento em pessoa, ela já olha para o espelho, ela fala, mamãe, meus cachos são tão bonitos, meus cabelos são lindos. Então é isso, o papel dos pais são esses, sabe? Educar pelo exemplo e falar para a filha, explicar sobre a diversidade. Por exemplo, no livro das princesas, eu empodero as crianças sim, as crespas e as cacheadas. Mas a mensagem principal do livro é ensinar às crianças que nós somos diferentes, sobre a diversidade. Cada um tem uma textura, tem um tipo de cabelo diferente, tem um cabelo liso, tem um cabelo ruivo, tem um cabelo cacheado, ondulado. Então, que a gente tem que respeitar a diversidade e não fazer bullying com o amiguinho. Você aceitar, você gostar do jeito que você é, e não fazer bullying com o amiguinho. Então, essa é a mensagem principal do livro. Eu empodero as meninas, sim, mas eu também ensino as crianças sobre a questão do respeito, da diversidade e da aceitação. Cláudia, fale um pouquinho sobre o livro, são quantas páginas, ele tem figuras, como que é, tal, para o pessoal em casa entender direitinho. Depois vou perguntar para você onde que o pessoal encontra o livro, né? Você... Como eu disse, está falando dos Estados Unidos, né? Uma entrevista internacional. Aliás, que cidade você está, Cláudia? Eu estou em Springfield, Missouri. Oh, que isso, hein? Muito legal. Mas aqui no Brasil encontra o livro, né? Encontro. No Brasil eu tenho a JC de Brito, a Anitta, em Salvador. Ela distribui o livro para todo o Brasil. Tem a tia Flávia, tem no meu Instagram, tem no Amazon. Então, no Amazon é só você ir lá e digitar As Princesas Encaracoladas que já vai aparecer o livro. Encontra. Legal. Isso. E qual que é o seu Instagram? O meu Instagram, eu estou focada agora na @As Princesas Encaracoladas. Porque é lá que eu falo do livro, isso, lá eu falo do livro, eu mostro o dia a dia das meninas, porque o que acontece? As crianças têm se identificado tanto com o livro, porque elas falam assim, mamãe, as princesas são reais, elas existem. Aí elas querem lá ver a Agatha, a Alice, tem crianças que pedem para falar com as meninas. Então, isso é muito bom, elas verem que não é uma só história fictícia, é uma história real e que as meninas existem. Então, isso tem ajudado muito também no engajamento, né, do livro. Eu estou te procurando aqui no Instagram para começar a te seguir. Obrigada. Já achei. Achou? Então, eu mostro o dia a dia das princesas, a gente fala sobre literatura, incentiva as crianças a ler. Inclusive, a gente está com um projeto Todos Juntos pela Leitura. Amor e Diversão, é isso, né? Amor e Diversão, isso. Das meninas das princesas. A mamãe Cláudia, tal... Sou eu mesma. Muito bom. Sou eu mesma.
eu estava perguntando para você como é o livro, quantas páginas, se você fez, se tem figuras, como que é a linguagem. Tem figuras. Tem figuras. A Aline Scheffer, ela ilustrou um livro muito lindo. A ilustração dela é linda e as crianças ficam encantadas. Então, elas começam, né, contando, a Agatha começa contando a história dela, que ela é uma princesa, que ela gosta dos cachos dela. Aí mostra a família, mostra o pai. Olha só que legal. Então, aí elas falam que elas são bilíngues, que o papai é americano, a mamãe é brasileira. Aí elas falam que elas gostam de fazer, conta o dia a dia delas, né? Que elas vão para aula de balé, vão para a escola. Aqui é a parte do livro, né, que fala que todos os tipos de cabelo são especiais, né? O cabelo liso, o cabelo preto, o cabelo ruivo. Então, é um livro que tem bastante ilustrações. Aí, tô vendo mesmo. Você aconselha a criança a partir de quantos anos já começar a ler esse livro? Olha, a partir dos 2 aninhos, a mamãe já pode começar a ler, já ensinar autoestima para a criança. Inclusive, uma das partes que elas mais gostam é essa daqui, onde as princesas, né, vão para aula de balé, então elas falam que elas gostam de fazer balé, que a mamãe cuida do cabelo delas, né? Então ela se sente uma princesa quando ela olha no espelho, que tem os creminhos que a mamãe usa para o cabelo cacheado. Tem essa parte aqui também que ela vai para a aula do violino, vai para a escola. Ai, que bacana! Isso, vai com o irmãozinho Noah. Elas nasceram aí nos Estados Unidos, é isso? Eles nasceram nos Estados Unidos. O Noah, a Agatha e a Alice. Eles são você americanos. tem também, você tem um menininho também. Tem o Noah é o mais velho. Essa aqui é a parte que eles falam que quando eles chegam na escola, eles brincam, pulam, brigam, como todo irmão faz, né? Cláudia, então, as crianças têm se identificado muito com esse livro porque é uma coisa cotidiana, uma coisa do dia a dia. Esse caso que você contou, que aconteceu com a sua filha e tudo mais, foi nos Estados Unidos, então? Foi aqui nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos também é uma luta aí diária, né? Também. E olha que coisa, eu não imaginava que eu ia passar isso com a minha filha, porque eu também tive esse bullying na escola quando eu tinha mais ou menos a idade dela. Eu estava no pré-escolar e era a mesma coisa. No Brasil, eu também sofri bullying, porque o meu cabelo também é cacheado, e as crianças falavam que meu cabelo era feio, cabelo ruim, cabelo bombril. Então, eu me sentia tão inferior que eu passei mais de 30 anos da minha vida só alisando o meu cabelo. Eu não aceitava ter o meu cabelo assim de forma natural. Esse complexo inferior, não aceitava o meu cabelo, não gostava, eu não me aceitava do jeito que eu era, por eu ter sofrido, né, esse bullying na escola. Eu não imaginava que minha filha ia passar por isso também. Infelizmente, ela passou, mas aí eu falei assim, eu não vou aceitar que ela se sinta inferior, que ela cresça com baixa autoestima como eu cresci. Entendi, muito legal, muito bacana essa atitude sua, essa iniciativa de escrever um livro. Eu acho que isso acaba ajudando muitas crianças, principalmente as mães, não é? Que muitas vezes se encontram nesse tipo de situação e não sabem exatamente como lidar com essa questão. Então, certamente, o livro vai ajudar bastante. E eu vou procurar o livro e vou comprar. O meu filho está com 1 aninho, acho que daqui a 1 ano já dá para ele começar a entender alguma coisa. Tá bom, Cláudia? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Foi um prazer conversar com você. Sou eu quem agradeço. É isso aí, pessoal. Conversamos com a Cláudia e até a próxima oportunidade aqui, sempre no quadro De Olho na Educação. Tchau. Até terça-feira que vem, André Aranha com mais um De Olho na Educação. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, então, daqui a pouco, às 2h30 da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a implantação da Escola Cívico-Militar em Campinas. À noite, a partir das 7 horas, tem reunião solene com entrega de honrarias. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. E o Câmara Notícia, logo após a reunião, por volta do 12h30. Até lá. Tchau, tchau.